Meus irmãos, hoje pela manhã nós confessamos a nossa fé por meio do Catecismo Maior, na resposta às perguntas de número 140 e 141, falando um pouco sobre o oitavo mandamento. E ali fora, depois no momento pós-culto, mais de descontração, nós lembrávamos como no nosso país muitas e muitas pessoas têm buscado riquezas de forma fácil, têm buscado riquezas de formas ilícitas, mesmo que lícitas perante a lei dos homens, e que isso tem causado também inúmeros problemas sociais no nosso meio. Digo no nosso meio porque era uma questão que não se limita apenas à sociedade lá fora, mas inclusive no meio da igreja. E falando um pouco sobre o assunto e conversando com algumas pessoas que conhecem bem esse meio, eles falaram que, por exemplo, na Inglaterra, que é um dos países que eu posso dizer pelo pouco que eu vi, de onde surgiu mais fortemente essas apostas esportivas, por exemplo, essa questão foi tão séria, mas tão séria, que como sempre acontece no meio do mundo caído, no meio humanista que nós vivemos, eles trataram esse vício como doença. E lá se tornou até mesmo um caso de questão de saúde pública. E nós sabemos que o problema não é de saúde, mas do pecado mesmo, que habita nos nossos corações. E a nossa cidade, há poucos anos atrás, também sofreu com isso em outras questões financeiras, nas famosas pirâmides financeiras, quando por mais que todas as pessoas que se envolvessem nesse meio, elas tentassem descrever que aquilo não era, qualquer pessoa minimamente que pensasse um pouco racionalmente até, e aqui eu não estou falando nem de um pensamento lógico cristão por meio da Escritura, mas lógico mesmo, conseguiria entender que aqueles ganhos não poderiam ser possíveis se fossem pela forma com que eles diziam que ganhavam. E, meus irmãos, o nosso catecismo, ele é perfeito no sentido do que nós temos aqui da moderação falando sobre o oitavo mandamento. Se vocês pegarem um boletim em mãos, vocês vão ver que o catecismo ele trata tanto na pergunta 141, na verdade na resposta da pergunta 141, tanto de que nós devemos nos guardar desses meios ilícitos, tanto que devemos ter uma vida conforme as nossas próprias condições, mas ele também vai equilibrar tudo isso, falando no final que nós devemos fazer todo o esforço necessário pelos meios lícitos para adquirir riquezas para nós e para o nosso próximo. Então, meus irmãos, se por um lado a igreja evangélica ela tem um discurso de falsa piedade, de falsa modéstia cristã, se encostando nos seus próprios trabalhos, não fazendo com diligência ou não colocando em prática todos os talentos que o Senhor tem dado nas mãos do seu povo, para dizer, é porque eu não ligo para as riquezas, é porque eu sou muito superior a todas essas coisas do mundo, porque eu sou muito espiritual. O nosso catecismo nos chama à realidade e diz, não é isso que a Escritura nos ensina. As Escrituras nos ensinam a termos uma vida de acordo com as nossas condições. O catecismo vai falar sobre a frugalidade na vida, mas, ao mesmo tempo, ele diz que, ao passo que você está contente com tudo que Deus tem provido na sua vida, você deve se esforçar por todos os meios lícitos que o Senhor tem dado. Não existe possibilidade, meus irmãos, de um cristão ser acomodado. Não existe a possibilidade, meus irmãos, de um cristão não buscar se desenvolver nas áreas que o Senhor tem colocado nas suas mãos.
Não existe a possibilidade, meus irmãos, de um cristão querer fazer uma dicotomia entre a vida espiritual, como se ela estivesse desassociada com a nossa vida cotidiana, de estudos, de trabalho, seja ele em casa ou fora de casa. O 8º mandamento, meus irmãos, nós quebramos quando todos esses aspectos que eu tratei aqui com vocês hoje e que o catecismo respondeu são violados. Qualquer um desses aspectos. E não tem como, meus irmãos, dizermos que nesse sentido nós nunca furtamos. Seja furtando o nosso tempo com preguiça e deixando tudo para depois, a síndrome do estudante, como o pessoal fala, seja dando desculpas para não fazer aquilo que nós precisamos fazer, ou seja também, literalmente, furtando o que não é nosso, furtando aquilo que é da propriedade alheia. Oremos, meus irmãos, pedindo perdão ao nosso Deus.